Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema pesado, mas crucial: os 5 maiores desastres naturais que já aconteceram. Preparem-se, porque os relatos são de arrepiar os cabelos, tipo final de novela das 9. A humanidade já viu a natureza mostrar sua força de maneiras devastadoras. Terremotos, tsunamis, furacões, vulcões em erupção. Eventos que mudaram os rumos da história e deixaram marcas profundas, tanto no planeta, quanto na memória de quem viveu esses momentos. E é exatamente sobre isso que vamos falar. 5 dos piores desastres naturais já registrados. Suas causas, consequências e o impacto que causaram no mundo. Segura o coração, porque vamos desvendar tragédias que chocaram a humanidade e, quem sabe, aprender algo com elas. Imaginem só: China, 1556, dinastia Ming. Uma época de grande prosperidade e avanços culturais. As pessoas viviam suas vidas em paz, sem a menor ideia do que estava por vir. A galera vivendo sua vida normalmente, sem imaginar que o chão ia se transformar num liquidificador gigante. Mercados cheios, crianças brincando nas ruas, famílias reunidas em suas casas. Na manhã de 23 de janeiro, um terremoto monstruoso, com magnitude estimada em 8 na escala Richter, para ter noção, é tipo a força de 1000 bombas atômicas, abalou a região. O chão tremeu com uma violência inimaginável. Abalou Shanxi. Cidades inteiras viraram pó em segundos. Edifícios que levaram anos para serem construídos foram destruídos em um piscar de olhos. Casas, templos, a muralha da China. Pelo menos um pedaço dela, né? Tudo virou farofa, igual biscoito de polvilho na chuva. A destruição foi total e implacável. Os relatos da época são de arrepiar, o chão se abrindo, engolindo pessoas e construções inteiras, tipo filme de terror. Imagine o pânico e o desespero das pessoas tentando escapar. O tremor foi tão forte que mudou o curso de rios, abriu rachaduras gigantescas no chão e causou deslizamentos que soterraram vilarejos inteiros. A paisagem foi alterada para sempre. Poeira e fumaça cobriram o céu, transformando o dia em noite. A escuridão e o caos tomaram conta, dificultando ainda mais os esforços de resgate. E o número de mortos? Preparem-se. Estima-se que 830 mil pessoas morreram nesse caos. Uma tragédia de proporções inimagináveis, que deixou cicatrizes profundas na história da China. É como se de repente Campinas, Sumaré e Valinhos fossem apagadas do mapa. 3 cidades inteiras, desaparecidas em um instante. O terremoto de Shanxi é o mais mortal da história, um lembrete da força bruta da natureza. Até hoje, ele é lembrado como um dos eventos mais devastadores que a humanidade já enfrentou. A tragédia nos ensina sobre a fragilidade da vida e a imprevisibilidade dos desastres naturais. É um chamado para estarmos sempre preparados e respeitarmos as forças da natureza. Galveston, Texas, no ano de 1900. Uma cidade cheia de vida, conhecida como a Ellis Island do Sul, pronta para receber o novo século com festa. Suas ruas estavam sempre movimentadas, com pessoas de todas as partes do mundo chegando em busca de novas oportunidades. Galveston era um símbolo de progresso e prosperidade, com um porto que fervilhava de atividade e um futuro que parecia brilhante. Mas o destino tinha outros planos. No dia 8 de setembro, um furacão colossal, com ventos de 225 km/h, mais rápido que um Fórmula 1, chegando, sem avisar. O céu escureceu, e o mar começou a rugir como uma fera indomável. As pessoas mal tiveram tempo de se preparar para o que estava por vir. O mar virou um tsunami, invadindo as ruas e levando tudo de roldão. Casas foram arrancadas como dentes de leite, navios jogados para dentro da cidade como se fossem de isopor. A força das águas era implacável, destruindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de devastação. Um verdadeiro caos, pior que engarrafamento na Marginal Tietê em dia de chuva. A comunicação foi cortada, deixando Galveston isolada, tipo ilha de novela. As pessoas estavam presas em suas casas, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora, enquanto a tempestade continuava a fazer estragos. Quando a tempestade passou, a cidade estava destruída. Escombros para todo lado, um cenário de filme pós-apocalíptico.
Galveston, que antes era um símbolo de esperança e progresso, agora parecia um campo de batalha, com destroços espalhados por todos os lados e um silêncio assustador no ar. E o número de mortos? Entre 8.000 e 12.000 pessoas. Famílias inteiras foram dizimadas, e a cidade nunca mais seria a mesma. A dor e o luto tomaram conta de Galveston, enquanto os sobreviventes tentavam entender a magnitude da tragédia que haviam enfrentado. O furacão de Galveston é o desastre natural mais mortal da história dos EUA. Uma cicatriz na memória do país. Até hoje, ele é lembrado como um dos eventos mais trágicos e devastadores. Um lembrete sombrio da força incontrolável da natureza e da fragilidade da vida humana diante dela. Capítulo 3. Tsunami do Oceano Índico. 26 de dezembro de 2004, o dia depois do Natal, marcado por uma tragédia que o mundo jamais esquecerá. Naquele dia fatídico, a Terra mostrou sua força de uma maneira devastadora. Um terremoto absurdo, de 9.1 na escala Richter, sacudiu o fundo do Oceano Índico, perto da Indonésia. A magnitude desse terremoto foi tão intensa que a energia liberada foi equivalente a 23.000 bombas atômicas, como a de Hiroshima. A energia liberada foi tão grande que criou ondas gigantescas, um tsunami devastador. Essas ondas viajaram a uma velocidade de até 800 km/h, atravessando o oceano em todas as direções. Essas ondas, algumas maiores que um prédio de 10 andares, atingiram vários países. A força das águas foi implacável, destruindo tudo em seu caminho. Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia. Ninguém estava preparado. As comunidades costeiras foram pegas de surpresa, sem tempo para reagir. Vilas inteiras desapareceram em minutos. A água invadiu as casas, arrastando tudo o que encontrava pela frente. Casas, hotéis, tudo destruído pela força da água. A destruição foi tão vasta que parecia que o tempo havia parado. Turistas e moradores foram pegos de surpresa, arrastados pela correnteza ou soterrados. Muitos perderam suas vidas tentando escapar da fúria das águas. O mundo inteiro ficou em choque. As notícias se espalharam rapidamente, e as imagens da tragédia foram transmitidas para todos os cantos do planeta. As imagens aéreas mostravam a destruição. Parecia que um rolo compressor gigante tinha passado por tudo. A paisagem foi transformada em um cenário de desolação. A ajuda humanitária chegou, mas a marca da tragédia ficou. Equipes de resgate e voluntários de todo o mundo se mobilizaram para ajudar os sobreviventes. Mais de 230.000 mortos de várias nacionalidades, unidos por um destino cruel. Memorials foram erguidos em homenagem às vítimas, lembrando-nos da fragilidade da vida. O tsunami do Oceano Índico é um lembrete da força da natureza e da importância da prevenção. Devemos estar sempre preparados para enfrentar os desafios que a natureza pode nos impor. Capítulo 4. Ciclone Bola. Bangladesh, 1970. Um país recém-formado, lutando por sua independência, enfrentou uma das maiores tragédias naturais de sua história. Em 12 de novembro, o ciclone Bola, um dos mais fortes já registrados, atingiu em cheio com ventos de 200 km/h, velocidade de um carro de Fórmula Indy. A tempestade, com uma maré altíssima, inundou as áreas costeiras, causando uma destruição total, pior que Romaria de Aparecida. Vilas inteiras sumiram do mapa, plantações destruídas, gado perdido. A população, em sua maioria pobre, foi pega desprevenida. Muitos não conseguiram escapar e viraram vítimas da natureza. A falta de recursos piorou tudo, dificultando o acesso à água, comida e remédios. Doenças se espalharam pelos abrigos, aumentando o número de mortos. O ciclone Bola matou entre 300.000 e 500.000 pessoas, um dos ciclones tropicais mais mortais da história. A tragédia mostrou a fragilidade do país e a necessidade de investir em prevenção. Capítulo 5. Erupção do Monte Tambora. Ano de 1815, época de bailes e festas. Mas lá na Indonésia, o Monte Tambora, um vulcão adormecido, resolveu acordar com tudo. Em abril, várias explosões anunciaram a catástrofe. No dia 10,
O vulcão entrou em erupção com uma força absurda, tipo um show de rock pesado. A explosão foi ouvida a quilômetros de distância, e o barulho durou dias. Uma coluna de fumaça e cinzas subiu a mais de 40 quilômetros de altura, escurecendo o céu. Fluxos piroclásticos, uma avalanche de gás quente, cinzas e pedras, destruíram tudo pelo caminho. A erupção teve impacto no mundo todo. As cinzas bloquearam o sol, causando um resfriamento global. 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, com plantações destruídas, fome e revoltas. Estima-se que 71 mil pessoas morreram por causa da erupção, da fome e das doenças. O Monte Tambora deixou sua marca na história, um lembrete da força implacável da natureza. E aí, depois dessa viagem pelas maiores tragédias naturais, fica a pergunta: estamos realmente preparados para enfrentar a fúria da natureza? Esses desastres mostram que, mesmo com toda a tecnologia, ainda somos pequenos diante da imensa força da natureza. Mas também nos ensinam a importância da prevenção, da união e da capacidade de se reerguer. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilha com a galera e se inscreve no canal para mais conteúdo. E lembre-se, a natureza é poderosa, mas juntos, a gente é sempre mais forte. Até a próxima!